Olá! Agora nós vamos tratar dos pontos que eu considero mais importantes dentro do nosso preparatório para a Universidade Federal de Campina Grande. Que tal, durante aí 50 a 60 minutos, a gente falar com dicas assertivas diretas de temas que são extremamente relevantes para quem quer, de fato, atalhar o caminho e conseguir isso nessa prova. Antes, propriamente, de entrar na minha matéria, antes, propriamente, de entrar em Direito Constitucional, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes dentro da estrutura que compõe o tripé da aprovação. Quando eu falo em tripé da aprovação, eu falo, evidentemente, no acesso a conteúdo, algo que a gente vai fazer sobremaneira hoje, algo que o IAP Cursos Online faz tão bem, passar conteúdo com os melhores professores, com quem sabe do métier, com quem consegue, de fato, fazer você conseguir chegar mais rápido no seu objetivo. Segundo ponto desse tripé envolve as estratégias, as técnicas, os métodos adequados de estudo. E o terceiro ponto envolve o fortalecimento e o controle emocional. É esse tripé que faz a nossa aprovação. Em relação ao conteúdo, eu falo melhor daqui a pouquinho. Em relação aos outros dois, eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, que você deixe já disponível aí um papelzinho para fazer anotações, disponível para escrever mesmo, para promover o que a gente chama de estudo ativo, né? O estudo que você mexe as mãos, que escreve propriamente, porque a partir de agora são várias considerações relevantes, tanto na perspectiva de estratégia, técnicas, métodos, como no âmbito do fortalecimento do controle emocional e, sobretudo, conteúdo de direito constitucional voltado à nossa prova. Primeira coisa, você tem que ter a noção, mais do que noção, você tem que ter a certeza. Qual é o seu motivo, qual é o seu porquê? Por que danado você quer ingressar nessa carreira? Por que danado você quer esse cargo junto ao UFCG? Você precisa saber qual é o seu motivo, qualquer que seja ele. Evidentemente que quanto mais digno, íntegro for, melhor, mas é o seu motivo. Pode ser porque você quer estabilidade, pode ser porque você quer independência financeira, pode ser porque você quer mudar de ares, pode ser porque você quer casar, pode ser porque você quer separar. Tem gente que vai fazer isso, passar para poder... Enfim, não interessa, mas você tem que ter o seu motivo. Esse é um ponto crucial, decisivo, extremamente importante. Tendo o motivo definido, evidentemente que a decisão de jogar o jogo de gente grande é essencial. Você decide, você se compromete, o compromisso é imprescindível para quem quer ser exitoso. Já sabe o porquê, já tomou a decisão, já se comprometeu com você efetivamente. Óbvio que você tem que ter um plano adequado, e esse plano ele pode ser de médio, de longo, de curtíssimo prazo, vai depender de quando, por exemplo, você está vendo esse vídeo agora e vai poder ajustar esse seu plano dentro dessa sua caminhada. No mais, é cair para dentro, no mais é a ação efetiva, é a atitude propriamente, é você ter a certeza, a convicção de que fazendo o que precisa ser feito, você tem uma chance real, concreta, objetiva, tangível de conseguir a sua aprovação. Esses são pontos relevantes, esses são pontos essenciais. Na caminhada da nossa fala de hoje, eu trago outros informes que são relevantes, repito, tanto no âmbito da aprendizagem como no âmbito da inteligência emocional. Simbora, então, falar um pouquinho agora de direito constitucional. A Constituição é a lei maior do país, nós bem sabemos disso, é a lei máxima do nosso país, que visa organizar o Estado, isso cai na nossa prova, e que visa também limitar o poder estatal, isso também cai na nossa prova. Quando se fala em organização do Estado, por exemplo, organização da estrutura da sociedade política que é o país, a gente precisa saber que o Brasil se estabelece em uma república federativa. Esse é o nosso nome, República Federativa do Brasil. Essa República Federativa do Brasil, diga-se, se põe como um Estado democrático de direito. Nós somos um Estado democrático de direito. O Brasil é um Estado democrático de direito. Essa República Federativa do Brasil, ela é formada por 4 entidades federativas: União, Estados, Distrito Federal e municípios. E essas 4 entidades federativas, vamos chamar de entes federativos, essa é uma dica importante, são detentores de autonomia. Cada ente federativo desse aqui possui autonomia. Cada ente, a União é autônoma, os estados são autônomos, o Distrito Federal é autônomo, os 5.500 e tantos municípios que o Brasil tem são detentores de autonomia, não existindo entre eles vínculo de subordinação, não existindo entre eles hierarquia. Diga-se de passagem que enquanto cada ente federativo é detentor de autonomia, o país como um todo é detentor de soberania.
soberania. A soberania é uma marca característica da República Federativa do Brasil, do país como um todo, que se estabelece num Estado democrático de direito, cuja união, a junção global, ela é indissolúvel, e isso é um ponto importante, essa é uma dica relevante. Então aqui, ó, as primeiras dicas numa leva só. Nossa organização político-administrativa nos joga como uma República Federativa do Brasil, formada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, todos detentores de autonomia, enquanto o país como um todo é detentor de soberania. Por falar em soberania, vamos para uma outra dica extremamente importante. O primeiro ponto no nosso conteúdo programático de direito constitucional recebe o nome de princípios fundamentais, dos princípios fundamentais. Tudo que tiver do artigo 1º até o artigo 5º, até o artigo 4º, perdão, é princípio fundamental. Sabe algo muito cobrado pelas organizadoras, e você tem que ter atenção para isso, é a mistura que se põe entre os fundamentos da República Federativa do Brasil com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e com os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Isso cai e cai bastante. Fundamentos estão no artigo 1º, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Os objetivos fundamentais, todos eles que iniciam com verbos nucleares, que indicam providências, ações que o país tem que adotar, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, fechando os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. São 10 princípios que indicam como o Brasil deve se comportar na sua relação internacional. Desses 10, 4 tem a ver com a soberania. Soberania é fundamento, por caridade. Soberania é fundamento. Mas em razão da soberania, nós temos 4 princípios internacionais. Independência nacional, igualdade entre os Estados, autodeterminação dos povos, não intervenção. Faltam 6. Dos 6 que faltam, 3 têm a ver com a paz, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, e os outros 3 têm a ver com questões humanitárias. Prevalência dos direitos humanos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Ok? Se liga, então, nessa dica, na mistura que a organizadora faz entre fundamentos, objetivos fundamentais e princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Lembre sempre que a união é indissolúvel no Brasil. A junção do todo é indissolúvel. Não pode o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Não pode, não pode. Agora, é perfeitamente possível a subdivisão interna. É perfeitamente possível isso. Ó. Faça de conta que isso é o mapa do Brasil. Aqui o Distrito Federal. Aqui os municípios. Caraúbas, aqui é a minha cidade, essa maior aqui. Pronto. Vamos imaginar que isso é a República Federativa do Brasil. Não pode, por exemplo, deixa eu fechar isso aqui. Não pode, por exemplo, esse Estado querer se separar do Brasil, seja para se tornar um país independente, seja para se anexar a outro. Não pode. Essa união aqui, ela é indissolúvel. O todo deve ser mantido. Mas é perfeitamente possível que essa parte aqui se divida em 2, que essa parte aqui se junte com essa outra, que essa parte aqui se junte com essa outra, que haja um desmembramento dessa para se anexar a essa outra. Então, aí é perfeitamente possível, mas desde que mantida a unidade nacional. A subdivisão interna é possível, mantida a unidade nacional. E quando eu falo em subdivisão interna, eu estou falando em criação de novos Estados-membros, criação de novos municípios. Para ambos, algo em comum, tanto para a criação de Estado, tanto para a criação do município, necessidade de plebiscito, viu? Consulta popular prévia, perguntando, e aí, você concorda com a criação desse novo Estado? E aí, você concorda com a criação desse novo município? Em dezembro de 2011, o Pará foi chamado a se manifestar sobre um possível desmembramento, Tapajós e Carajás. Por meio de plebiscito, foi perguntado, vocês concordam? A resposta foi
Não. Mas se tivesse dito sim, passava-se a bola para o Congresso Nacional, que teria a chance de criar um novo Estado por meio de lei complementar. Criação de novos Estados por meio de lei complementar, antes, porém, necessidade de plebiscito. Criação de município é por meio de lei ordinária estadual, mas essa lei estadual tem que ser precedida de um plebiscito esse que vai ser precedido de um estudo de viabilidade municipal, e tudo isso só pode ser feito dentro de um período determinado por meio de lei complementar federal. Então, outra dica importante que envolve a criação de novos estados, criação de novos municípios. Por falar nessa história de relação Estado-município, outro ponto relevante para que você incorpore isso aí na sua mente é que não pode, uma espécie de vedação, de proibição de natureza federativa, não pode um ente federativo negar, deixar de acreditar, recusar fé a documentos de outros entes federativos. O município de Caraúbas não reconhece um documento emitido pelo município de Mossoró. Não pode isso, não pode um ente recusar fé a documento de um outro ente. Documentos públicos presumem-se legítimos, a não ser, evidentemente, que tem um vício real, concreto, verdadeiro lá, mas nas condições normais de temperatura e pressão, é vedado a um ente federativo recusar fé a documento público, tá bom? Outra coisa, lembre que o Brasil é um país laico, um país que não tem religião oficial, de modo que o relacionamento entre igreja e Estado nunca vai ser vertical, pode ser horizontal naquilo que é de interesse comum, mas de vínculo de subordinação, de vínculo de hierárquico, de forma alguma, bote na mente aí que o Brasil é um país que não tem religião oficial. Essa é uma outra dica importante. E no que tange aos direitos fundamentais, muito cuidado com esse artigo aqui. O artigo 5º é o artigo mais importante da Constituição quando o tema é direitos e garantias fundamentais. Ele é dividido em 3 pedaços, caput, a cabeça, ele tem 78 incisos, ele tem 4 parágrafos. Caput, 78 incisos, 4 parágrafos. Em relação ao caput, qual a dica que eu daria a você? Primeiro, memorize os 5 direitos fundamentais básicos aí estabelecidos. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. São 5 direitos fundamentais básicos que a gente tem aí. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Outra dica, a quem eles são assegurados? A quem eles são destinados? Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Só tome um cuidadozinho aí nas suas anotações. Esse termo estrangeiros residentes no país deve ser lido, deve ser interpretado, deve ser visto como estrangeiros que se encontrem no território nacional, ainda que de passagem. Ainda que de passagem. Estrangeiros residentes, estrangeiros que se encontrem no Brasil, ainda que de passagem. Então, memorizar os 5 direitos fundamentais básicos e essa questão a quem se destina. Aqui nós temos 78 incisos, é coisa que só a bexiga. Inclusive, desses incisos aqui, um foi inserido por emenda constitucional, e tudo que é inserido por emenda constitucional ganha importância para qualquer prova de concurso. O princípio da celeridade processual, o princípio da razoável duração do processo, o processo deve ser rápido, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo, e isso não estava expresso na Constituição, veio em 2004 por meio da emenda constitucional 45, então foi inserido o inciso 78 aqui nesse grupão e ele ganha importância. Esses parágrafos também são muito importantes, e aí eu vou mencionar como 4 dicas os 4 parágrafos do artigo 5º. Vamos lá, o que é que diz o parágrafo 1º? Ele diz mais ou menos o seguinte, que as normas que definem direitos fundamentais, pela importância que têm, devem se aplicar de pronto, devem se aplicar de imediato. Normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, não tem muito arrudeio não, essa é a ideia. Outra coisa que esse texto dos parágrafos nos diz, no parágrafo 2º, é que a listagem dos direitos fundamentais é uma listagem meramente exemplificativa. É uma listagem que não é exaustiva, é uma listagem que não é taxativa, é uma listagem que não tem ponto final, essa é a ideia. É uma listagem aberta, de modo que existem direitos fundamentais no artigo 5º, claro, mas existem outros direitos fundamentais espalhados em vários lugares dentro da Constituição e até mesmo fora da Constituição. Existem direitos fundamentais até mesmo fora da Constituição, então que fique claro, o rol dos direitos e garantias fundamentais é um rol aberto, não é um rol taxativo, não é um rol exaustivo. Aí vem os 2 últimos parágrafos, são dicas muito importantes pela repetição das questões que a gente tem nesses 2 últimos parágrafos. Eu vou logo para o último, para o parágrafo 4º, depois volto pela importância para o parágrafo 3º. O parágrafo 4º nos diz que o Brasil se submete à jurisdição de um tribunal internacional.
o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então tem um Tribunal Penal Internacional. Funciona onde? Lá na Holanda, em Haia. E o Brasil se submete à sua jurisdição? Sim. Então o Brasil se submete à jurisdição do TPI, do Tribunal Penal Internacional. E o parágrafo 3º, eu diria que esse é o mais importante para a prova de todos esses parágrafos. E aí eu já vou linkar essa dica com outra dica de um tema que pode cair na nossa prova. Como um dos tópicos do nosso conteúdo programático é a organização dos poderes, e no Brasil nós temos, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Quem é o executivo no âmbito nacional? O executivo no âmbito nacional é a figura do presidente da República, que é eleito junto com seu vice, e que vai ter uma ruma de ministros de Estado para dar suporte a ele ao exercício do seu comando enquanto chefe de Estado e enquanto chefe de governo. Então, a missão do presidente da República é chefiar a nação, na perspectiva do chefe de Estado, na perspectiva também de chefe de governo. Uma das competências do presidente da República, aí já atuando como chefe de Estado, no âmbito internacional, representando o Brasil, sendo o homem da soberania nacional, é assinar tratados, convenções, atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional, sujeitos à confirmação do Congresso Nacional. Como assim, Assis? O presidente, ele assina tratados internacionais, assina documentos internacionais, e esses documentos, para entrarem em vigor no Brasil, para poderem se internalizar, eles precisam ser confirmados, referendados, corroborados pelo Congresso Nacional. Então, o presidente assina o tratado e manda para o Congresso Nacional. Beleza, o Congresso foi lá, votou e aprovou esse texto. Ele se incorpora, então, com que nível? Ele se incorpora, então, com que status? Pois bem, os tratados internacionais assinados pelo presidente da República se incorporarão à legislação brasileira com 3 níveis, dependendo de 2 fatores: o tema e o rito de aprovação. O tema, o assunto e a forma como ele foi aprovado no Congresso Nacional. E aí entra o que você tem que gravar de verdade, que está escrito no parágrafo 3º. Quando um tratado versar tema sobre direitos humanos e for aprovado rito, procedimento, com 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos membros de cada uma dessas casas, ele se equipara às emendas constitucionais. Ele passa a ter nível de emenda constitucional chique, status elevadíssimo. Então, quando perguntarem na sua prova, quando é que um tratado internacional vai ter nível de emenda constitucional? A sua resposta é: quando o tema dele for direitos humanos e ele for aprovado com 2 turnos de votação na Câmara, mais 2 turnos de votação no Senado, 4 votações, então, e em cada uma dessas votações ele teria que ter pelo menos 3/5, 60% de maioria. De cada 5 deputados, 3, no mínimo, tem que dizer sim. De cada 5 senadores, no mínimo 3 tem que dizer sim. Ok? Então, cuidado com esse rito, esse procedimento para incorporação de tratados internacionais sobre direitos humanos com o mesmo nível das emendas constitucionais. Ok? Então, dicas importantes em relação a esses parágrafos. Mas em relação aos incisos, você já falou da questão da celeridade processual, mas fica por isso mesmo? Tem alguns outros? Como é que a coisa vai rodar? Como é que a coisa vai funcionar? Vamos aqui para algumas dicas de temas que são sempre muito cobrados nos incisos do artigo 5º. Aí, acompanhe, vá assistindo com atenção, fazendo as anotações, depois, se for o caso, você vai lá consultando no seu texto constitucional. Primeiro, dentro dos incisos, nós temos que ter um cuidado. A Constituição, ela enalteceu muito o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, com a ideia de que todos são iguais perante a lei. Mas a igualdade que a Constituição defende é a igualdade real, a igualdade verdadeira, a igualdade situada. A igualdade que permite tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então, se cair na tua prova políticas afirmativas, ações afirmativas, que são políticas públicas que visam diminuir desigualdade, tem natureza constitucional? Sim. É exatamente o princípio da igualdade na perspectiva material que possibilita isso. A própria Constituição ela já traz, naturalmente,
tratamento diferenciado entre homens e mulheres no que diz respeito à licença gestante e licença paternidade, entre homens e mulheres no que diz respeito às aposentadorias. Então nós vamos ver a própria Constituição estabelecendo tratamento diferenciado por razões que justificam, por óbvio, com razões que justificam. Então cuidado com o princípio da isonomia. Outro princípio bem importante, como dica aqui para você, é o princípio da legalidade. A legalidade. Vejam, nós adotamos um sistema que a regra geral é a liberdade de atuação para nós indivíduos, para nós particulares. A liberdade numa relação social, a regra geral numa relação social nossa é a liberdade de agir, é a liberdade de atuar, é o livre-arbítrio. Então a gente não tem assim restrições tantas para fazer o que a gente quer. Tanto que somente a lei pode nos impor uma obrigação de fazer algo ou nos impor uma obrigação de não fazer algo. Se a lei nada disser, a gente está fazendo valer a autonomia da vontade. Então, qualquer restrição à ação nossa individual vai depender de previsão em lei. Por que eu sou obrigado a usar um cinto de segurança quando estou num veículo automotor? Porque tem uma lei, o Código de Trânsito me obriga a utilizar o cinto de segurança. Porque quando eu estou numa rodovia, por exemplo, federal, numa rodovia como um todo, pelo menos ainda é assim o que prevê o CTB, eu tenho que andar com a luz acesa, eu tenho que ligar a luz, porque tem uma lei, um farol, porque tem uma lei que me obriga a fazê-lo. Então são coisas que a lei nos obriga a fazer, como tem uma lei também que nos obriga a não fazer alguma coisa. A lei nos obriga, por exemplo, a não beber e dirigir. Porque se você o fizer, você está sujeito a punições, a sanções. Então a lei, ela traz as regras, a lei impõe não vender bebida alcoólica no âmbito das rodovias, por exemplo. Parece estranho, mas é verdade, tem isso previsto na legislação. Então a lei pode nos impor determinados comportamentos de ação ou de omissão. E se a lei silenciar, vale a autonomia da vontade. Diferente também, cara, a nossa prova da legalidade administrativa. É um tema que cai bastante, essa mistura entre legalidade individual e legalidade administrativa. O administrador, ele só pode fazer o que a lei permite. Se a lei não permitir, ele vai ficar na dele. Para a gente é diferente, O silêncio da lei nos dá a liberdade de agir, de fazer, nós enquanto particulares. Então, atenção para isso. Outro ponto que cai bastante em prova e vale essa dica. Liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento é ilimitada, você pensa o que você quiser. Agora, na hora que você coloca isso no mundo real, no mundo concreto, aí já sofre limitações. É livre a manifestação de pensamento, mas é vedado o anonimato. É proibido o anonimato. E a proibição do anonimato é exatamente para possibilitar a responsabilização por falas levianas. Isso é importante. Outra coisa, é assegurado o direito de resposta. O cara que se sentiu ofendido por manifestações da imprensa, nos portais, na internet, ele tem o direito de responder aquilo ali, proporcional à ofensa que ele sofreu, além da indenização que ele tenha para receber. Ah, mas se ele usar o direito de resposta, ele não abre mão da indenização? Não, não abre mão da indenização. Outro ponto que também cai bastante em prova, escusa de consciência, imperativo de consciência. Ninguém é obrigado, ninguém vai ser punido, por uma questão de pensamento. Ninguém vai sofrer restrições nos seus direitos em razão de uma questão de pensamento, a não ser que o sujeito alegue um pensamento desse como uma desculpa para não cumprir uma obrigação que a lei impõe. E além de não cumprir a obrigação que a lei impõe, o cara também não se submete à prestação alternativa. Não estou entendendo, Assis. Vamos imaginar, você chegou tem 18 anos, no ano que você completa 18 anos, vai servir as Forças Armadas. Chega para servir as Forças Armadas, que é uma obrigação constitucional, está previsto na Constituição, essa obrigação, e você diz, não leva mal não, mas minha religião não permite. Minha religião é extremamente pacifista, ela não permite que eu me submeta à atividade bélica, a pegar em arma, tarará. Você está usando uma questão religiosa, pensamento, como desculpa para não cumprir uma obrigação que a lei impõe. É possível que eu faça isso, a Constituição até permite, mas, para tanto, você deve ser submetido a uma prestação alternativa. Ah, não vai servir as Forças Armadas não, vai ficar durante um ano atuando numa entidade assistencial, vinculada ao quartel, que não tem arma, que não tem nada. Ah, beleza. Se isso for feito, é como se você tivesse cumprido a obrigação principal. Mas se também não cumprir essa prestação alternativa, vai ser privado dos direitos políticos. Escusa de consciência cai bastante em prova. Outra coisa importante, casa enquanto asilo inviolável do indivíduo. Regra geral, você só entra na casa de alguém se tiver o consentimento do morador. Quais são as exceções? Flagrante delito, desastre, para prestar socorro e durante o dia por determinação judicial.
Então, essas são as exceções previstas na Constituição, lembrando sempre que o conceito de casa é um conceito amplo, é um conceito extenso, não apenas o local de residência, mas outros locais como escritórios, consultórios, quarto de hotel, entram dentro do conceito de casa. Interceptação das comunicações telefônicas. Estou aqui falando ao telefone com fulano, com cicrano, beltrano, conversando e tal. É possível que essas conversas sejam interceptadas, porque o normal é não haver interceptação em razão da intimidade, que é um direito previsto na Constituição, a vida privada deve ser preservada. Mas, de forma excepcional, a Constituição permite a interceptação das comunicações telefônicas. E essa interceptação das comunicações telefônicas, segundo a Constituição, se dá com a efetivação de 3 tópicos, de 3 pontos, de 3 coisas muito relevantes. Então, precisa de ordem judicial, tem que ter a lei que regulamente isso, e a interceptação telefônica é regulamentada pela Lei 9296 de 1996, e só pode ser determinada interceptação telefônica no âmbito criminal. Só pode ser determinada interceptação telefônica no âmbito criminal. Então veja, precisa de ordem judicial, nas hipóteses da lei e só no âmbito criminal, tá? Essa é uma dica importante. Outro tema que vai como dica aqui, eu peço perdão pela forma como se joga muito conteúdo, mas é um tempo curto para a gente falar no maior número possível de assuntos, de repente que venha a ser objeto de abordagem na sua prova, mas preciso trazer esses informes aqui rápidos para vocês. Outro tema que cai bastante envolve o direito de associação. O direito de associação é plena liberdade de associação, desde que a finalidade seja lícita e que não tenha essa associação natureza paramilitar. Ninguém é obrigado a se associar, ninguém é obrigado a permanecer associado, tá? Não precisa de autorização do Estado para criar a associação, não pode o Estado se meter no funcionamento das associações. Bem interessante isso. Agora tem uma coisa que se parece com a associação, mas que é algo bem mais efêmero, algo bem mais passageiro, chamado de direito de reunião. Cai muito em prova o direito de reunião, essa é uma dica relevante. O direito de reunião, que é aquele realizado em locais abertos ao público, nas ruas, nas praças, nos logradouros, aí em geral. O direito de reunião, ele impõe a observância de 5 informações. O direito de reunião, ele é assegurado na Constituição quando for pacífico, quando for sem armas, quando não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, tem que ter comunicação com antecedência, porém, atenção, um ponto muito cobrado, não se exige autorização. É para ter uma comunicação com antecedência, de que vai haver aquela reunião naquele dia, naquele horário, até para não ter choque entre as reuniões, mas não se exige a autorização do Estado para a efetivação da reunião. Assim, e se porventura a reunião foi impedida de forma abusiva ou ilegal pela polícia, qual ação judicial eu vou mover? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Por falar em mandado de segurança, me permita agora fazer uma breve, mas é breve mesmo, referência aos 6 remédios constitucionais tão importantes que fazem parte do artigo 5º. Os direitos são os bens, as garantias são os meios que protegem esses bens. Como exemplo de garantia que visa proteger bens, nós temos os remédios constitucionais, que são ações judiciais que tutelam, são ações judiciais que protegem esses direitos fundamentais. São 6 ações judiciais: habeas corpus, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, ação, habeas data, e ação popular, nessa sequência. Vamos aqui resumidamente falar de cada um. Habeas corpus, o que é que ele visa proteger? O habeas corpus protege a liberdade de locomoção, protege o direito de ir e vir. Pode ser movido por qualquer pessoa, independentemente de advogado. Movido por qualquer pessoa, independentemente de advogado. É uma ação gratuita, a habeas data também é gratuita, tá? É uma ação gratuita que é movida pelo próprio paciente, né? Paciente é o sujeito que está sendo restringido, presta a ser restringido na sua liberdade de locomoção, ou por um terceiro. Sempre repito, sem a obrigatoriedade de participação de advogado. Não se exige participação de advogado para a propositura do habeas corpus. A segunda ação é o mandado com D de dado, de segurança. Tripé do mandado de segurança. Aqui ele se presta proteger direito líquido e certo,
Quando esse direito líquido e certo não for tutelado nem protegido por habeas corpus, nem por habeas data, o mandado de segurança tem uma natureza subsidiária. Ele só vai ser usado quando não for o caso de habeas corpus ou o caso de habeas data. E o terceiro ponto é quando o violador do direito for alguém que de alguma maneira exerça função pública. Só cabe mandado de segurança se o violador do direito exercer função pública. Se ele não exercer função pública, não cabe mandado de segurança. Então, o tripé do mandado de segurança é esse: proteger direito líquido e certo, aquele direito comprovável de plano, sem muito arrudez, sem muito ai. Quando não protegido nem por habeas corpus, nem por habeas data, sendo o violador alguém que desempenha função pública. O outro mandado de segurança é o coletivo. E o mandado de segurança coletivo, para a nossa prova, cá para nós, ele precisa ser observado, em especial contra os seus legitimados. O que você precisa saber para acertar questões na prova da UFCG sobre mandado de segurança coletivo é quem pode mover essa ação. Aí é memorização. Pode mover o mandado de segurança coletivo partido político com representação no Congresso Nacional. Então o partido tem que ter ou um deputado ou um senador, não é e não, é ou um ou outro. Essa é a ideia de ter representação no Congresso Nacional. E o outro grupo de legitimados envolve organização sindical, entidade de classe e associação, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. A associação é que tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano e todos eles vão mover essas ações do mandado de segurança coletivo para proteger os interesses dos seus membros ou associados. Membros e associados são essas pessoas que são objeto de proteção por parte do mandado de segurança coletivo. Seguindo, mandado de injunção. Para que serve mandado de injunção? Quando é que eu vou marcar como correto uma questão que envolva mandado de injunção? Quando disser que esse remédio é utilizado para combater a falta de norma regulamentadora da Constituição. A Constituição brasileira, mesmo sendo a lei máxima, mesmo sendo a lei mais importante do país, ela ainda precisa, em alguns pontos, ser explicada, ser regulamentada por normas infraconstitucionais, por leis. E se essas leis não forem elaboradas, se essas leis não forem feitas, e eu me vejo impedido de exercer um direito, eu não vou ficar de mãos amarradas, eu tenho uma ação judicial a mover. E essa ação é o mandado de injunção. Então, a ação de mandado de injunção é quando eu busco exercer um direito e me vejo impedido de fazê-lo porque não houve ainda a regulamentação, a explicação desse direito que está previsto na Constituição. Meto o aço no mandado de injunção e peço ao Poder Judiciário que resolva a parada. Essa é a ideia. Combater a falta de regulamentação de normas constitucionais. E depois a gente tem um habeas data, a ação de habeas data. Deixa eu tomar uma aguinha que eu estou falando, feito um danado aqui, sem nem molhar o bico. Falar em molhar o bico, me convide para a comemoração da sua aprovação. Para a gente comer churrasco e tomar cerveja lá. Pois bem, o habeas data, a ação de habeas data, visa o quê? Visa possibilitar que eu tome conhecimento, né, tenha acesso a informações pessoais, ou se eu até já sei o que é que tem lá, eu busque retificar, corrigir alguma coisa errada que tenha sobre a minha pessoa. O habeas data possibilita o tomar conhecimento ou a retificação de dados personalíssimos que constam em bancos de dados de natureza pública, bancos de dados governamentais ou de natureza pública. Como assim? Eu quero saber o que é que consta sobre a minha pessoa no banco de dados lá do Detran. Eu quero retificar, corrigir uma informação que tem sobre a minha pessoa lá no Cine, no Serviço Nacional do Emprego. Então, eu posso usar o habeas data para tentar ter acesso ou corrigir essa informação. Mas um detalhe, tá? O habeas data, que é uma ação gratuita, né, se assemelha ao habeas corpus nesse aspecto, o habeas data é uma ação gratuita, a lei que regulamenta o habeas data diz, meu querido, vem cá, antes de entrar com a ação judicial de habeas data, vá lá no órgão e faça um requerimento administrativo pedindo sua informação. Só depois que for negado o seu pedido, é que você vai poder, ou não respondido, é que você vai poder entrar com a ação judicial de habeas data. Então, a negativa administrativa é imprescindível para a propositura da ação de habeas data. A negativa administrativa é imprescindível para a propositura da ação judicial de habeas data. Ok? E por último, a ação popular. Tripé da ação popular. Ação judicial movida por qualquer cidadão na defesa do patrimônio público e do meio ambiente. A ação judicial, para não confundir com iniciativa popular, que é outra coisa. Iniciativa popular é a apresentação de um projeto de lei pelos cidadãos. A ação popular é uma ação judicial, movida por qualquer cidadão, e qualquer cidadão, por caridade, pedido de amigo, não é qualquer pessoa.
Cidadão aqui é o eleitor em gozo dos direitos políticos, o eleitor usufruindo dos direitos políticos. E ele vai mover para quê? Para proteger o meio ambiente, ele vai mover para proteger o patrimônio público. Então, uma ação popular é essa ação que visa proteger patrimônio público e meio ambiente, pode ser movida por qualquer cidadão, por qualquer eleitor. Detalhe, via de regra, a ação popular é gratuita. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? É quando o autor age de má fé. Aí, amigo, o juiz vai meter a caneta para cima, vai condená-lo a pagar o ônus da sucumbência, né, o advogado da outra parte, vai condená-lo a pagar também as custas judiciais. Ok? Resumidamente, fechamos aqui os remédios constitucionais. Em relação ao artigo 5º, só mais duas coisinhas para que você anote aí, depois a gente já muda para dar dicas sobre os direitos sociais. Um tema que cai muito em prova é a extradição. A extradição, que é quando alguém comete um crime no exterior e vem para o Brasil, aí o país lá descobre que o cabra está aqui e pede ao Brasil que devolva ele. Pronto, esse procedimento é a extradição, um procedimento bilateral. Via de regra, quem é extraditado é estrangeiro, se bem que o Brasil não pode extraditar estrangeiro, nem por crime político, nem por crime de opinião. O Brasil não pode extraditar estrangeiro, nem por crime político, nem por crime de opinião. E brasileiro, afinal de contas, pode ser extraditado? Se for o nato, não. E não tem ai. Brasileiro nato não pode ser extraditado, não tem exceção. Brasileiro nato não pode ser extraditado e não tem exceção. Ah, mas se ele perder a nacionalidade? Ah, meu amigo, se ele perdeu a nacionalidade, ele deixou de ser brasileiro. Ele pode ser extraditado. Igual aquela mulher que matou o marido nos Estados Unidos, brasileira nata, veio para o Brasil, mas ela tinha se naturalizado norte-americana sem um motivo que justificasse. E quando um brasileiro se naturaliza num outro país sem um motivo que justifique, ele perde a nacionalidade brasileira. Aí essa mulher perdeu a nacionalidade brasileira, estava aqui, os Estados Unidos pediram a extradição dela, quando o Brasil declarou a perda da nacionalidade, na sequência o Supremo julgou o pedido de extradição, deferiu, ela se lascou, foi extraditada para os Estados Unidos. Mas é uma ex-brasileira, ela não é mais brasileira nada. Okay? Então isso é importante, tema extremamente relevante. Então extradição é um tema que cai bastante. Nato não pode. E o naturalizado pode em duas situações. Quando ele comete um crime comum antes de se naturalizar ou por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tá bom? E eu disse que faltavam duas, porque tem a última agora. Cuidado, cai muito o tratamento mais rigoroso que é dado ao crime de racismo, que é punido com reclusão, inclusive, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Inafiançáveis e imprescritíveis. Lembrar que agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a homofobia entra no conceito de racismo e passa, então, a homofobia a ser inafiançável e imprescritível. Vai lá que a sua prova também traz essa questão de ordem jurisprudencial. E os crimes hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, que você pode facilmente memorizar como 3TH, ou HTTT, enfim, hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Não pode seus autores receberem o benefício da graça, não podem seus autores receberem o benefício da anistia. E respondem por esses crimes os executores, os mandantes e aqueles que, podendo evitar o crime, se omitiu diante daquela situação concreta. Ok? Em relação ao artigo 5º, são dicas importantes aí. Vai gravando e vai consolidando essa informação na hora da prova, você vai lembrar da minha voz. Vamos lá. Na sequência, falamos um pouquinho de direitos sociais. Direitos sociais a gente divide em 3 partes. A primeira parte é só o artigo 6º, que traz os direitos sociais básicos. A segunda parte, eu diria que é a mais importante, que é o artigo 7º, que traz direitos trabalhistas de natureza individual. E a última parte vai do 8º até o 11º, que envolve os direitos trabalhistas de natureza coletiva, direito de greve, direito de associação sindical e por aí vai. Vamos lá, quais são as dicas que envolvem o artigo 6º? Cuidado com a lista geral dos direitos sociais do artigo 6º, mas em especial cuidado com os 3 que foram inseridos por emendas constitucionais. Moradia, alimentação e transporte. Moradia, alimentação e transporte foram inseridos por emendas constitucionais lá no artigo 6º. No artigo 7º, o que é que você mais chamaria a atenção, Assis? No artigo 7º, eu quero chamar a atenção para os direitos sociais que são aplicáveis aos empregados domésticos. Nem todo direito social vale para o doméstico. Inclusive, quando a Constituição foi feita, era um número bem mais reduzido.
Depois, em 2012, mudaram a Constituição e alargaram essa lista. Mas nem todo direito trabalhista vale para o empregado doméstico. Por exemplo, o empregado doméstico não tem assegurado insalubridade, o empregado doméstico não tem assegurado periculosidade, penosidade, o empregado doméstico não tem assegurado piso salarial, o empregado doméstico não tem assegurado a proteção em face da automação. Então, nem todo direito social é aplicável ao empregado doméstico, mas boa parte é. E na mudança que a gente teve em 2012, né, alguns pontos foram bem importantes, passou a ter jornada de trabalho, por conseguinte, passou a ter hora extra, passou a ter adicional noturno. Então são direitos sociais que foram estendidos, mas não são todos. Não caia na armadilha de dizer que todo direito trabalhista vale para o empregado doméstico. Isso é falso. Nem todo direito trabalhista é aplicável ao empregado doméstico. Okay? Já no capítulo, já na parte dos direitos sociais de natureza coletiva, muito cuidado com a história da unicidade sindical, cai muito isso. E o que é unicidade sindical? Dentro de uma mesma base territorial, você só pode ter um sindicato representativo de uma mesma categoria. Essa base territorial não pode ser inferior a um município. Então você não pode ter um sindicato dos professores do município natal do bairro do Alecrim, não pode. Não pode ser inferior a um município. A menor base territorial é um município. Pode ter um único sindicato representativo de uma categoria, de mais de um município, pode, mas menor do que um município não pode. Assim, se por um acaso for violado isso, se tiver mais de um sindicato representativo de uma mesma categoria, pelo menos nas condições normais, temperatura e pressão, o que primeiro foi registrado é que deve prevalecer. O mais antigo ele deve prevalecer. Essa é a ideia. Outro ponto que cai bastante em relação aos sindicatos é a questão do seu financiamento. Existe uma contribuição que é paga para quem é filiado e existe a contribuição que tem a natureza tributária que era obrigatória para todo mundo e com a reforma trabalhista deixou de ser obrigatória. Então tome cuidado com isso também, que é um ponto bem importante, né? Outro ponto que cai bastante, direito de greve. O direito de greve é assegurado para os empregados em geral. Aproveito aqui o ensejo para dizer que em 3 momentos principais a Constituição menciona a greve. Não é na sequência do texto não, mas serve didaticamente da forma que eu vou dizer. A Constituição faz menção à greve dos militares proibindo. Então, militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros não podem fazer greve. Não pode. Proibição expressa no texto constitucional. Em um outro momento, a Constituição fala em greve dos servidores públicos civis. Podem fazer greve. Servidores públicos civis podem fazer greve, mas na forma da lei. Né? Como se precisasse de uma lei para regulamentar. Nunca veio essa lei. Num julgamento de mandado de injunção, o Supremo mandou aplicar a lei de greve da iniciativa privada, que é o que está valendo hoje. A lei de greve da iniciativa privada vale também para os servidores públicos civis. Desde que não seja servidor da área policial, viu? Policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais, eu, com muito orgulho, policial rodoviário federal, nós somos proibidos de fazer greve, por decisão do Supremo. Isso não está previsto na lei, isso não está previsto na Constituição, mas é o entendimento do Supremo. Mesmo sendo servidores civis, aqueles que desempenham atividade na área de segurança pública não podem fazer greve conforme o entendimento do STF. E o outro momento que a Constituição fala de greve é a greve dos empregados em geral, que é no artigo 9º. Onde se diz lá, quem vai definir o momento, quem vai definir a oportunidade, quem vai definir os interesses que vão ser reivindicados são os trabalhadores. Mas a lei vai dispor sobre as necessidades inadiáveis da comunidade. A lei vai dispor sobre o que é atividade essencial. Então existem condicionamentos, existem pontos que foram condicionados lá pela legislação para o exercício do direito de greve. Mas que é assegurado, inegavelmente é assegurado. E para fechar direitos sociais, número. Envolver o número ganha importância para a prova objetiva. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a escolha de um representante destes para lidar diretamente com os empregadores. Aí, amigo, tenha a empresa 201 ou tenha a empresa 200 milhões de empregados, o que é assegurada a escolha de um representante destes para lidar diretamente com os empregadores. Passamos direitos sociais, vamos dar um pulinho logo no capítulo da administração pública, e já no capítulo da administração pública a gente deve ter cuidado com os 5 princípios fundamentais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Né? Lembrar que a eficiência foi inserida por emenda constitucional, inserido pela emenda 19, não estava na Constituição quando ela foi feita em 88, veio com a emenda 19 em 1998. Lembrar que o acesso a cargos e empregos é assegurado tanto a brasileiros como a estrangeiros. A Constituição possibilita o ingresso de estrangeiros em carreiras públicas no Brasil, por óbvio que não é para todo cargo. A lei é que vai dizer quando é que isso é possível, mas no geral é assegurada sim essa possibilidade. Via de regra, o ingresso nas carreiras públicas se dá por meio de concurso. A regra é o concurso de provas ou de provas e títulos. Só de maneira excepcional é possível você ingressar sem concurso, como, por exemplo, a nomeação para cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração. Cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, então isso é importante. Validade do concurso cai muito, até 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. Até 2 anos. Pode ser 1 mês de validade? Pode. Agora, se for prorrogado, só pode ser prorrogado por 1 mês. Então, cuidado com isso. Em algum momento, de forma expressa, a Constituição assegura que o cara que foi aprovado vai ser nomeado? Não. Em nenhum momento, a Constituição garante que quem for aprovado vai ser nomeado. O que a Constituição garante é que quem for aprovado primeiro tem prioridade na convocação. Estou aprovado num concurso que está válido. Aí vem um outro concurso para os mesmos cargos. Se for para convocar alguém, eu serei convocado prioritariamente em relação a esses outros aqui, porque eu fui aprovado primeiro. Isso a Constituição assegura, mas dizer que o cara vai ser nomeado, em nenhum momento a Constituição assegurou. Tem um entendimento do STF, tem um entendimento do STJ, que se for aprovado dentro do número de vagas, vai ser nomeado. Mas isso não está previsto na Constituição de forma expressa. Tome cuidado com essa relação santo-milagre. Outra coisa que cai bastante em relação à administração pública é cargos comissionados e funções de confiança. Cargos comissionados e funções de confiança são sempre para direção, chefia e assessoramento. Você não pode ter um cargo comissionado e uma função de confiança para cargos inferiores de execução. Não pode. Tem que ser para direção, para chefia e para assessoramento. Cargo comissionado pode ser ocupado um percentual por quem é dos cargos efetivos, para quem é da carreira, e o resto pode ser por quem é de fora. Agora, a função de confiança é só para quem é ocupante de cargo efetivo. Só para quem é ocupante de cargo efetivo, as funções de confiança. Se você fosse me pedir, Assis, aposta aí um tema que mais cai no âmbito da administração pública. Olha, sinceramente, eu acho que o assunto que mais cai mesmo quando se fala em administração pública é a questão da acumulação remunerada dos cargos em empregos públicos. Via de regra, o cara não pode acumular. Via de regra, o cara ocupa só um cargo ou um emprego. E essa proibição de acumulação, a proibição é a regra, tá? A proibição de acumulação é a regra. A acumulação é a exceção. A proibição é a regra. E essa regra vale para toda a administração, direta e indireta, de qualquer dos poderes. Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. De qualquer dos poderes e de qualquer dos entes federativos. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, o normal é que você ocupe apenas um cargo ou emprego. Tem exceção? Tem. Quais são as exceções que mais caem em prova? São 3 as que mais caem em prova. Primeiro, 2 cargos de professor. Eu posso então ocupar 2 cargos de professor? Pode. Segundo, 1 de professor com um técnico ou científico. Terceiro, 2 profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Qualquer desses 3 aí pode acumular, mas é imprescindível que haja compatibilidade de horários. Tem que ter compatibilidade de horários, senão não pode haver essa acumulação. Lembre que a acumulação é exceção, a regra é a proibição. Deixa eu te dizer outra coisa, existem ainda outras 3 possibilidades na Constituição de acumulação. Existe a possibilidade do cara que é juiz, ser professor também, do cara que é do Ministério Público, membro do Ministério Público, ser professor também, e ainda existe a figura do vereador, né? Lembre, vereador é o único cargo eletivo em que a Constituição permite a acumulação remunerada com cargo efetivo. Vereador é o único, o cara vai receber os 2, vai exercer os 2 e vai receber os 2, na condição de vereador. E o prefeito não pode acumular, mas prefeito pode optar pela remuneração. Como assim? O cara é auditor fiscal da Receita, ganha 25 mil reais, foi eleito prefeito de uma cidade que paga 12. Ele pode, então, exercer o cargo de prefeito, ficar de licença da Receita Federal e receber o subsídio da Receita Federal? Sim, ele tem essa possibilidade, a Constituição permite a ele isso. Tá bom? Então, cuidado com esse tema que cai bastante, de verdade, com força em prova.
Outra coisa que cai, ainda que talvez demore pouco, né, o texto que está hoje. A gente tem uma reforma previdenciária em curso aí, mas a parte de aposentadoria na Constituição cai em prova. Então nós temos basicamente 3 tipos de aposentadoria: a aposentadoria por invalidez permanente, que via de regra gera proventos proporcionais, a não ser que a invalidez tenha se dado em razão de acidente de trabalho ou algumas doenças lá listadas na legislação. Uma segunda espécie, estou com a impressão que vai cair essa na sua prova, uma segunda espécie de aposentadoria mencionada na Constituição, a aposentadoria compulsória aos 70 ou aos 75 na forma de lei complementar. Aos 70 ou aos 75 na forma de lei complementar. Cuidado que é assim que prevê a Constituição. Completou essa idade, vai ser aposentado, mesmo que esteja bem física e intelectualmente, tem que ser aposentado. É uma regra objetiva, critério objetivo, não tem vai ter que ser aposentado. Cuidado com o texto, é aos 70 ou aos 75 na forma de lei complementar. E a outra aposentadoria é a aposentadoria voluntária. A aposentadoria voluntária, o cara tem que estar no serviço público há pelo menos 10 anos, tem que estar no cargo em que vai se dar a aposentadoria há pelo menos 5 anos. Para ter proventos integrais, o homem tem que ter 60 de idade e 35 de contribuição, a mulher tem que ter 55 de idade e 30 de contribuição. Isso para proventos integrais. Ah, mas não conseguiu preencher os dois e quer se aposentar, mesmo ganhando menos. É possível? É. Mas aí o homem teria que ter 65 de idade e a mulher 60. Lembro ainda que, quando se tratar do professor da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, reduz 5 anos da idade do tempo de contribuição para a aposentadoria integral. Então, cuidado com isso. Se for João, se for Maria, a resposta é diferente. Se for um cargo, por exemplo, de um tribunal, se for um cargo de professor, a resposta é diferente. Então, muita atenção na hora da leitura da questão. Para fechar a administração pública nessas dicas, cuidado com o que está previsto no artigo 41. Estabilidade. A estabilidade é alcançada após 3 anos, mediante uma avaliação especial de desempenho. Em sendo estável, o cara só perde o cargo nos termos do artigo 41, ou por sentença judicial transitada em julgado, ou por processo administrativo assegurado a ampla defesa, ou em razão de avaliação periódica de desempenho. Então, cuidado com essas possibilidades aí de perda de cargo do servidor público estável. Repito que para a aquisição da estabilidade é necessária uma avaliação especial de desempenho. No que tange à organização do Estado, a organização político-administrativa, já falei da estrutura da República Federativa do Brasil. Chamo a atenção de vocês para a iniciativa popular municipal, 5% do eleitorado do município, 5% do eleitorado do município. Cuidado com isso, essa estrutura está lá prevista na parte de organização do Estado. A 6 e na parte de organização dos poderes, porque o edital ele foi meio covarde com a gente. Colocou a organização dos poderes. Então é como se ele pudesse cobrar qualquer coisa que envolvesse poder legislativo, que envolvesse poder executivo, que envolvesse poder judiciário e até mesmo funções essenciais à justiça. Dicas sobre a organização dos poderes. Primeiro, no âmbito do poder legislativo, considere, o poder legislativo no âmbito nacional é bicameral. O Congresso é composto pela Câmara e pelo Senado. Câmara, Casa do Povo. Senado, Casa dos Estados. Câmara, Casa do Povo. Cada estado tem, no mínimo 8, no máximo 70 deputados federais. Isso varia de acordo com a população. Senado Federal é fixo o número. Cada estado tem 3 senadores e acabou. Lá na Câmara dos Deputados ainda tem que considerar uma coisa. O número total não pode passar de 513. Não pode passar de 513. E se tiver algum território federal, hoje nós não temos territórios federais no Brasil, mas eles podem ser criados. Se tiver algum território federal, esse território federal tem 4 deputados federais. Não tem independentemente da população. Diga-se que o número de deputados federais que o Estado tenha lá em Brasília influencia o número de deputados estaduais que esse Estado vai ter na Assembleia Legislativa. Via de regra, é 3 vezes o número de deputados federais, mas tem uma regrinha lá que não cabe aqui como dica não, mas que eu recomendo que você leia o artigo 27 da Constituição para tentar compreender. Tá? Em relação ao Poder Legislativo, essas menções que eu queria fazer para você. Poder Executivo, lembrar, Presidente da República, eleito junto com o seu vice, ambos são brasileiros natos, mais de idade mínima de 35 anos, né, e são eleitos pelo sistema majoritário de eleição, majoritário por maioria absoluta. Para ser eleito tem que ter mais da metade dos votos. Se não tiver, vai ter que ter um segundo turno, com os 2 candidatos mais votados,
né? O cara é eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente. Vacância de cargo do Poder Executivo, cai bastante isso. Se vagarem os cargos de presidente e vice-presidente, como é que a gente vai solucionar? Depende. Se vagarem nos 2 primeiros anos do mandato, a eleição é direta, a eleição é popular, num prazo de 90 dias. Mas se a última vaga já se der nos últimos 2 anos, na última metade do mandato, aí não será direta a eleição. A eleição será indireta. É o Congresso que vai eleger um novo presidente e um novo vice-presidente da República para um mandato tampão, só para completar esse mandato. Essa possibilidade existe. Não foi vivenciada ainda, mas essa possibilidade existe. Tá? Então, em relação ao presidente da República, lembre disso, que ele exerce ao mesmo tempo o papel de chefe de Estado e de chefe de governo. Isso é algo a ser considerado. Em relação ao Poder Judiciário, organograma geral do Poder Judiciário, lembre que Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas integra a estrutura do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário. Justiça Desportiva não faz parte do Poder Judiciário. Tomem muito cuidado com isso. O órgão máximo do Poder Judiciário é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, a dica vai para ele, é um órgão composto por 11 ministros, todos brasileiros natos. Para ser nomeado tem que ser brasileiro nato, ter mais de 35, menos de 65, notável saber jurídico e reputação ilibada. Quem escolhe é o presidente da República, mas a nomeação depende de aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. E na hora que esse cara tomar posse, ele adquire a vitaliciedade, viu? Tomou posse, já se torna vitalício. E o que é ser vitalício? Só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Os membros da magistratura como um todo são vitalícios. Os dos tribunais, desde a hora que toma posse. Os que entram por meio de concurso, né, os juízes aqui no 1º grau, eles adquirem a vitaliciedade após 2 anos. E sendo vitalício, só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. E para fechar, uma dica que envolve as funções essenciais da Justiça, mais especificamente o Ministério Público. No Brasil, o Ministério Público ele é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União tem como chefe uma autoridade chamada de Procurador-Geral da República. O PGR, o Procurador-Geral da República, é escolhido pelo Presidente da República. Não há menção constitucional à lista para a escolha do Procurador-Geral da República. Não há menção constitucional à lista para a escolha do Procurador-Geral da República. O presidente escolhe quem ele quer, desde que seja da carreira do Ministério Público da União, né? E esse cara vai ser nomeado pelo presidente após sabatina no Senado. Precisa de concordância da maioria absoluta do Senado Federal para um mandato de 2 anos, permitida a recondução. O cara pode ser reconduzido sucessivas e incontáveis vezes. Pode ser reconduzido sucessivas e incontáveis vezes. Mas, para cada recondução, nova sabatina no Senado Federal. Para cada recondução, nova sabatina no Senado Federal. Dicas de conteúdo, resolvido. Só para fechar aqui minha fala com você, tome muito cuidado nessa fase de edital, de edital publicado com data de prova marcada, como é o nosso caso, para a gente não perder o foco. É uma imersão que a gente faz de um, entre aspas, sacrifício necessário para um êxito muito maior. A dor é agora, o prazer depois. Lembre sempre disso. Não se compare com ninguém, ninguém. Quando você se compara com alguém, você pode querer olhar para cima se sentindo inferior ou olhar para baixo se sentindo superior. Os dois são terríveis. Não se compare com ninguém, se compare com você. Procure ver como é que você tem evoluído, se você hoje é melhor do que você ontem. É isso que você tem que fazer. Use muito as mãos, escreva, faça esquema, revise com constância para diminuir a curva do esquecimento e faça muitas questões. Questões erradas ou questões que você acertou sem ter a certeza precisam ser reestudadas para saber o motivo do erro, para saber qual o motivo da dúvida, porque elas podem se repetir. E aí vai ser muito doloroso se você tiver na tua prova uma questão que você viu durante o seu preparatório e de repente não lembrar qual é a resposta. No mais, conte comigo, professor Assis Maia, conte com o IAP Curso Online, conte com a nossa estrutura, vamos embora buscar a sua aprovação. Fique com Deus, vamos que vamos.